Começar aqui a gravar nossa apresentação, né, sobre o projeto multidisciplinar final, beleza? Tem aqui a faculdade, onde a gente já extraiu alguns documentos, né? Vou começar aqui pela nossa apresentação, beleza? O projeto multidisciplinar final, a gente vai falar um pouco sobre Erastótenes. Primeiramente, quem foi Erastótenes, né? Erastótenes aqui foi basicamente um matemático grego, geógrafo astronômico. Ele também foi filósofo e físico, tá? Mas como a física ela meio que não existia na época, a gente vai só destacar ele como naturfilósofo, né? Que a física começa a ter uma característica mais de se destacar da filosofia lá por meados de 1500, 1400. Na verdade, começa a se destacar mais com a vinda de Newton, né? Mas não é de Newton que estamos falando, é de Erastótenes. Por que Aristóteles é tão importante? Já vamos ver ele. Ele morava em Alexandria, ele era um grande barão de Alexandria. Não barão, mas ele era um cara bem importante em Alexandria. E ele ficou mais conhecido por desenvolver uma maneira mais simples para calcular a circunferência da Terra. São projetos que você pode estar realizando numa turma. Eu, em parceria com uma escola estadual de Macapá, a gente fez junto esses testes, né? Logo menos a gente vai mostrar fotos, eu vou editar, vai estar aqui em cima, não sei, ou aqui embaixo, vai ter em algum lugar, eu vou botar uma foto aqui agora, de alunos fazendo os testes, né? E qual foi o valor que a gente chegou. Lá no final do vídeo eu vou colocar alguns cálculos do valor que a gente chegou na nossa circunferência. Esse aqui é um texto que você pode passar para os alunos, né? Um texto de história rápida. A gente não quer ficar perdendo muito tempo com a história de Aristóteles, né? Então aqui vai ser um texto bem rápido aqui. Bom, a gente começa falando um pouquinho aqui sobre onde está, né, o Aristóteles e onde está o local que ele vai começar a fazer os testes dele, né? É importante a gente frisar aqui que a história ela diverge um pouco. Dizem que ele já queria fazer esse cálculo, mas a versão mais aceita é que nessa época, lá por meados de 200 a 300 a.C., todo viajante que entrava numa cidade ele contava onde ele esteve, ele tinha que contar por onde ele passou, e ele contava histórias para aquele representante daquela religião. E em Alexandria, lá perto do porto, um comerciante começa a contar essa história de onde ele esteve, né, o que ele estava levando, e uma certa frase chama a atenção de Aristóteles, que ele fala que ele estava no Egito, em Ciene, e ele fala que em determinado momento a sombra dele, quando ele estava no poço, a sombra dele simplesmente sumiu. Aristóteles achou muito estranho, porque independente do dia, né, que ele estava lá em Alexandria, a sombra nunca sumia. Então ele começa a pesquisar o porquê isso acontece. Bom, a gente fala aqui que é o meio-dia, né? A sombra lá em Ciene está totalmente vertical porque o Sol está totalmente no zênite, né? O Sol não está na mesma posição em Alexandria, né? Naquele determinado dia, nunca vai estar naquela mesma posição. E a gente tem aqui a nossa hipótese, né? Dos obeliscos em Alexandria, que aqui a gente vai ter sombra, né? Naquele determinado dia a gente vai ter uma sombra. E em Ciene a gente vai ter sombra nenhuma, beleza? No poço lá em Ciene. Bom, o comprimento está diferente e o outro não, e Aristóteles começa a pensar em algumas hipóteses, né? O seu comprimento é diferente. A primeira hipótese, e é por isso que eu escolhi esse trabalho, para a gente desmistificar isso, né? Hoje em dia a gente tem muita teoria da conspiração, e eu achei interessante mostrar aqui uma delas, né, que é da Terra plana. É muito fácil você argumentar contra, né? Basta ter um pouquinho, persistir um pouco que você consegue chegar num resultado legal. Nossa primeira hipótese, então, que Aristóteles tirou, é que a Terra era plana e que o Sol estava muito próximo das estruturas, até porque mesmo se o Sol estivesse longe, ele não faria essas sombras diferentes, certo?
porque ele passaria a iluminar tudo, ok? Eu poderia ilustrar alguma coisa com uma lâmpada, mas eu acho que a câmera não vai captar muito bem. Mas enfim, se o Sol estiver muito longe, se ele estiver muito perto, você chega a fazer uma sombra, certo? Se ele estiver muito longe, assim como mostra essa imagem aqui, ó, se ele estiver muito perto, você faz a sombra. Se ele estiver muito longe, ele passa a iluminar todos os objetos de maneira igual. E isso não gera sombra. Essa era a primeira hipótese dele, então, que o Sol estava muito perto mesmo da Terra, e a Terra podia ser plana. A segunda hipótese é que a Terra não era plana, mas sim com curva. Ele era uma Terra curvada, certo? E o Sol estava muito longe, e os raios eles chegariam paralelos à Terra. Beleza? Eles tinham essas duas hipóteses. Aristóteles aceitou a segunda hipótese como uma hipótese mais verdadeira, muito por conta de que os barcos pareciam sumir no horizonte, era uma hipótese muito mais fácil de se aceitar, aquele princípio da navalha de Ockham, né? Era uma hipótese muito mais simples de aceitar, e sem falar que, com isso, certo? Explicaria alguns fenômenos como equinócios e solstícios, passaria, né, a explicar alguns fenômenos como equinócios e solstícios, e também passaria a explicar alguns fenômenos como, por exemplo, até mesmo o fato de que, quando eles subiam em alguns montes muito altos, parecia que existia aquele declive, né? Bom, então ele passou a aceitar a segunda hipótese. Então Aristóteles faz a seguinte proposta para ele mesmo, né? Começar a fazer um teste para medir justamente a circunferência da Terra. Então ele pega e mede a sombra de um obelisco lá em Alexandria, né? Um obelisco que ele já sabia a altura, e pega e mede o comprimento para saber o ângulo que teria esse obelisco aqui, beleza? Então Aristóteles ele mede o ângulo daquele obelisco, e ele vai lá em Siene e pede para medir também o ângulo daquele poço. Através desses dois ângulos, né, ele acaba chegando. Ele sabe que o ângulo, né, do obelisco é 7,2, e ele sabe que em Siene não tem ângulo nenhum, né, o poço, porque o próprio pessoa que chega comenta com ele fala que não existe a sombra. Ele só pede então que aqui não está escrito, mas ele pede realmente que servos dele vão para Siene para conferir realmente se isso acontece, né? Eles acabam descobrindo que durante os equinócios não existe, realmente não tinha sombra, né, ao meio-dia. Então o Aristóteles espera chegar ao equinócio em Alexandria para fazer a mesma medida nesse obelisco, e ele chega no ângulo de 7,2. Sabendo então que o ângulo é de 7,2, ele também sabendo que um círculo completo teria 360 graus, ele faz uma proporcionalidade, acha essa proporcionalidade de 50. Sabendo que a distância de Siene até Alexandria eram 800 km, ele consegue achar então a circunferência da Terra por uma associação de triângulos retângulos, né? Aqui e aqui, ok? Bom, a minha proposta foi refazer o experimento de Aristóteles com duas escolas públicas. Uma escola aqui em São Paulo e outra escola em Macapá. Ok? Vai ter fotos, eu acho. Eu coloquei algumas fotos dentro da apresentação, mas eu vou colocar algumas fotos. Não sei, vai aparecer por aqui. Agora, aparece mais algumas fotos. Bom, a tarefa então é medir, tentar usar a mesma forma que Aristóteles usou para medir com essas duas escolas, para ver se a gente acha algo próximo que Aristóteles achou. Deixa eu passar aqui. Bom, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai determinar meio-dia nos dois locais e vai medir ângulos, efetivamente falando. Cooperação com outra escola também. Bom, aqui está aqui um desenho que a gente fez, né? A gente fez um pequeno obelisco aqui. Essa aqui foi a escola de Macapá que fez, tá? Eu devia ter colocado aqui a escola de Macapá.
Aqui a gente acha o ângulo dela, né? Aqui foi a escola de São Paulo, tá? Que usou de outra forma, né? A gente pegou... A gente, quando eu falo a gente, porque eu estava junto, esse aqui de São Paulo. A gente pegou aqui um nível, né? Para poder ver se está certinho, né? Para ajustar verticalmente ao chão. A gente pode usar um fio, né? Para poder também ajustar certinho. O fio de nylon geralmente funciona. Bom, então a gente foi fazendo marcações conforme foi passando o tempo. E a gente verifica que a menor sombra que tem é a sombra do meio-dia. Beleza? Aqui, certinho. A gente bota aqui em grego, né, para deixar bonito. E repara também que a menor sombra, a gente colocou aqui uma bússola, a menor sombra é a sombra... A dita cuja aqui. A menor sombra é a sombra que geralmente está direcionada direto para o norte, certo? A gente reparou isso aí, a gente pode também já usar a bússola para tentar achar a menor sombra, se caso duas sombras você fique com dúvida para saber qual que é a menor sombra. Beleza, aqui a gente faz uma associação... Vou eliminar esse quadrado aqui, ao vivo e a cores aqui. A gente faz uma associação de triângulos e retângulos entre as duas escolas, né, para poder tirar o ângulo. A gente pega o ângulo maior e subtrai pelo ângulo menor. A gente faz toda aquela regrinha de ângulos. E a gente vai achar o ângulo entre as duas escolas. Deu algo próximo de 2,2, tá? Entre as duas escolas. Eu não coloquei aqui, mas assim, deu algo próximo de 2,2, tá? Bom, a gente tem aqui a distância entre duas cidades, né? São Paulo e Macapá, mas como a nossa cidade, além de ter uma distância latitudinal, ela também tem uma distância longitudinal, a gente vai ter que usar um site para poder calcular. Aqui, ó, nesse caso aqui, se tiver só essas duas, é só calcular a distância, certo? E se tiver essa diferença aqui, ó, meio que numa vertical aqui, você vai ter que usar um site para poder estar calculando, tá? Esse site aqui. Deixa eu entrar no site. Deixa eu entrar aqui no site para mostrar como é que é. Beleza? Aqui, por exemplo, você vai ter que colocar... Deixa eu colocar Macapá para não me esquecer. Macapá. Estado não, pô. É cidade. Só a gente ver saber onde está. 002, vamos lá. 002 18. São Paulo é 23. São Paulo, cidade. Vinte e três, 33, 01. 23, 33, 01. Ao sul. Ao norte. E a gente acha que a distância das duas cidades é 2.621, tá? Isso é importante porque às vezes as cidades elas estão longitudinal, elas estão um pouco distantes uma da outra. Então é interessante você fazer sempre o cálculo usando esse site aqui, beleza? Aqui é uma instrução, né, de como é que usa o site. Bom, beleza. O que a gente achou? Deixa eu fazer aqui, puxar. A gente tem aqui a distância entre as duas cidades, né? 2.600 e... Ao vivo e a cores. Opa, ao vivo e a cores. Cadê? Aqui. 2.621. Beleza? Tem essa distância entre as duas cidades. E a gente também tem aqui, ó, a circunferência da Terra, que é o que a gente quer achar. Aqui, ó, circunferência da Terra, que é o que a gente quer achar. Então, assim, vou fazer aqui ao vivo e a cores. Não, deixa aqui por enquanto. Eu vou mostrar os dados aqui, que eu acho que é mais fácil. Eu vou mostrar os dados que a gente vai estar aqui embaixo, ou aqui. Tem os dados que a gente pegou, e algumas fotos, né, do pessoal tirando os dados. E a gente chegou num valor de aproximadamente 411 mil e uns quebrados que a gente chegou no nossa circunferência da Terra, que as duas escolas acabaram calculando.
Deixa eu chegar aqui. Circunferência da Terra. A gente desviou mais ou menos de algo próximo de uns 5% que a gente chegou a bater de diferença. Então, tá dentro da margem de erro e, inclusive, todos os lugares que a gente procura para poder fazer esse projeto, né, para ter uma base para fazer esse projeto, eles falam que, geralmente, quanto maior a distância da cidade, mais preciso você vai chegar ao seu valor. Como o São Paulo e Macapá tem 2.000 quilômetros de distância, a gente consegue ter uma precisão maior. Entretanto, se você conseguir fazer uma junção de uma escola, por exemplo, aqui de São Paulo e outra lá em cima nos Estados Unidos, na Flórida, talvez você ache até um valor maior do que você deveria achar. Aqui a gente vai ter alguns exercícios, vou abrir aqui para ver se dá para mostrar, não sei nem se eu preciso mostrar, né? Tem um questionário que foi feito para os alunos poderem responder, né? Que não vai ficar de graça o projeto, né? Você tem que fazer alguma resposta. Está anexado também lá no projeto. Bom, eu não vou ficar mais me adiantando, que é basicamente isso, né, o nosso projeto. Bom, tem umas fotos aí que vão estar nos vídeos e também tem os cálculos que eu vou colocar aqui no final. Bom, é isso. Esse foi o meu projeto. A gente terminou, a gente fez um projeto um pouco mais prático. E esse foi o meu projeto. Espero que a minha mentora goste muito desse projeto. Foi um negócio que foi um pouco trabalhoso fazer, mas foi super legal e super divertido estar realizando esse projeto.